E a segunda onda da Covid preocupa a Europa. Rússia, França e Portugal registraram recordes diários de casos. A capital da Alemanha, Berlim, vai ter um toque de recolher do comércio pela primeira vez desde a Guerra Fria. Toque de recolher em uma das vidas noturnas mais agitadas da Europa. Bares e festas foram totalmente proibidos em Berlim no auge da pandemia, mas com restrição de horário é a primeira vez em 70 anos. Uma novidade tanto para os jovens como a Mia, que concorda com a restrição, mas lamenta que ela aconteça. Es ist natürlich schade, natürlich ist es auch gerade schade jetzt in den Ferien für einen als Jugendlicher, aber a partir de hoje, bares, restaurantes e lojas só vão poder abrir no máximo das 6 da manhã às 11 da noite. A nova regra vale pelo menos até o dia 31 de outubro. Berlim está bem no centro da segunda onda de infecções na Alemanha. O país entrou em lockdown em 22 de março e começou a reabertura no dia 20 de abril, com o número de infecções diárias em queda. Mas a partir de julho, as contaminações voltaram a subir e dispararam em outubro. E hoje passaram de 4.700. A Rússia registrou hoje de novo o recorde de novos infectados desde o começo da pandemia. Foram mais de 12.800. Recordes também em Portugal. Hoje foram mais de 1.600, o maior desde o começo da pandemia. O país entrou em isolamento no dia 16 de março e, em maio, começou a afrouxar as medidas de restrição. Desde agosto, os casos de Covid não param de subir. Na França, pela primeira vez, os novos infectados passaram de 20 mil. Autoridades de saúde de Lille, no norte do país, estão pedindo aos hospitais locais que comecem a cancelar cirurgias eletivas com medo de que falte vaga para quem contrair o novo coronavírus. A França começou o lockdown em 17 de março. Os novos casos de Covid começaram a cair no mês seguinte, abril. A reabertura gradual do comércio começou em maio, com o número de novos casos em baixa. Nos meses seguintes, a curva do país só aumentou, crescendo ainda mais drasticamente a partir de agosto, bem no período do verão europeu. Agora, os países fazem mais testes do que no começo da pandemia, o que torna os números mais reais. E as mortes pelo novo coronavírus não estão crescendo na mesma proporção aqui na Europa. Hoje, o manejo da doença está melhor do que estava lá no começo da pandemia. Então, hoje, uma pessoa que pega Covid agora tem uma chance de óbito, felizmente, menor do que quem pegou lá no começo da pandemia. Com a alta de casos na Europa, a gente está vendo também um aumento das medidas de restrição, o que pode provocar mais um triste impacto na saúde mental de muita gente. Hoje, a Organização Mundial da Saúde fez um evento para tratar do assunto. O diretor-geral, Tedros Adhanom, lembrou que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo todo vivem com algum tipo de transtorno mental e afirmou que a pandemia está complicando ainda mais esse quadro. The pandemic is further complicating it. O governo da Espanha decretou estado de alerta lá em Madrid. Essa medida vai proibir a entrada e a saída das pessoas da capital espanhola e pretende conter a disseminação do novo coronavírus. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Rodrigo Carvalho, porque essa é mais uma queda de braços aí entre o governo central da Espanha e também o governo local para controlar o número de casos em Madrid. E o Rodrigo tem os detalhes para a gente. Boa tarde. Isso, Maju. Boa tarde a você, todo mundo que assiste ao JH. O governo local lá de Madrid é contra as medidas restritivas impostas recentemente pelo governo federal. E o governo local até derrubou na justiça recentemente algumas medidas restritivas. Mas aí o governo federal hoje assumiu poderes extraordinários, decretando esse estado de alerta para tentar impedir que as pessoas viajem e espalhem ainda mais o vírus às vésperas de um feriado prolongado. Segunda-feira agora é feriado nacional na Espanha. E Madrid, para vocês terem uma ideia, é hoje a região com a maior taxa de contaminação do coronavírus em toda a Europa. E 31% dos casos na Espanha estão na chamada Grande Madrid, que abraça também outras cidades. Ao decretar estado de alerta, em meio a essa queda de braço com o governo local, o ministro da Saúde da Espanha disse que a paciência tem limite e que a obrigação de qualquer governo com alma é proteger seus habitantes.
Portugal também está vendo o número de casos aumentar. O secretário de Saúde do governo português disse que está preocupado com o inverno, que já é um período de sobrecarga para o sistema público de saúde por causa de doenças respiratórias. Ontem, Portugal ultrapassou 1.000 casos diários da Covid-19 pela primeira vez em quase 6 meses. Na Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel e os prefeitos das 11 maiores cidades do país concordaram hoje em estabelecer um novo protocolo: adotar restrições mais severas sempre que as infecções ultrapassarem o limite de 50 casos por 100 mil habitantes. Enquanto isso, a Rússia contou mais de 12 mil novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, recorde diário desde o início da pandemia. Mas o governo russo diz que não há um plano imediato para impor um segundo bloqueio no país. Na capital, Moscou, as autoridades incentivam as empresas a ter pelo menos 1/3 dos funcionários trabalhando de casa e recomendam que os idosos fiquem isolados também em casa. Em geral, Maju, é isso que a gente tem visto. Dei vários exemplos aqui, poderia dar mais. A França, por exemplo, com novas restrições. Na Escócia, vizinha aqui da Inglaterra, também com as novas restrições. Os governos estão o tempo inteiro avaliando a situação e revendo e decretando novas regras ou relaxando. Mas, em geral, nesse momento da segunda onda, decretando novas regras. A pandemia está aí ainda, né? Não passou, né, Rodrigo? Obrigada pelas informações. Rodrigo Carvalho deu um panorama da situação na Europa.